Olá meus queridos, o meu nome é Thiago Belinha e esse vídeo de hoje será um pouco diferente dos demais. Hoje eu estarei falando um pouco sobre essa notícia bombástica a respeito da Daniela Araújo, cuja uma conversa com um determinado amigo acabou sendo exposta na internet pelo seu namorado. E nessa conversa ela acaba confessando o seu vício por drogas. Sabe, eu não quero de maneira alguma expor o pecado de ninguém, nem colocar panos quentes sobre a situação. Mas eu preciso falar algo que tem consumido como um câncer a igreja no Brasil. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é que sim, é um pecado grave ministrar uma santidade que você não tem. De maneira alguma eu quero tirar a culpa da Daniela Araújo de ministrar sendo ainda uma usuária de drogas. Mas também é pecado ministrar sob o efeito da mentira. Também é pecado ministrar no mesmo dia que você cobiçou a mulher do outro. Também é um pecado grave você ministrar no mesmo dia que você agrediu verbalmente a sua esposa. Então, de pecado para pecado, eu não quero colocar nenhum na balança. Até porque, se todos os pecados fossem expostos, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum ministro cantaria ou pregaria na igreja. O segundo ponto, que para mim é um ponto mais grave ainda do que o pecado da Daniela Araújo, é o pecado que a igreja evangélica comete com seus artistas. Tem se criado um senso de endeusamento sobre esses homens e essas mulheres. Nós acreditamos que pastores, cantores, artistas cristãos não têm o direito de errar, não têm o direito de se decepcionar. Afinal de contas, são anjos do Senhor sem asas. O que nós esquecemos é que nós, pastores e líderes, também temos alma. Do que adianta ser um grande ganhador de almas a partir da pregação ou a partir da música, se a nossa própria alma tem se perdido? E muitos líderes, cantores e pastores têm entrado no ativismo do ministério por conta da nossa própria negligência e não têm tido a oportunidade de serem tratados. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm noção, mas o peso ministerial é muito pesado. O peso ministerial nos impede de abrir as nossas fraquezas. O peso ministerial faz com que a igreja nos veja como perfeitos. E nós não somos. Nós somos seres portados de alma. Nós também pensamos em desistir. Nós também nos iramos em casa. Nós também, quando tropeçamos, xingamos. Nós, por sermos líderes, não temos posição privilegiada nenhuma, muito pelo contrário. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós também somos humanos. Nós também erramos, nós também frustramos pessoas. E esse peso ministerial que é criado à nossa volta nos faz nos fechar num casulo, ao ponto de não abrir mais as nossas falhas. Porque se eu falar o meu pecado, eu levo toda uma igreja junto, eu faço 1000 pessoas desviarem junto comigo. E assim os nossos líderes têm vivido sobre um peso ministerial que eles não têm tido a condição de suportar. O nosso maior problema é que nós acreditamos que a aprovação do mundo é um respaldo de que o nosso resultado é um resultado positivo. Nós, como líderes, cantores e pregadores, somos uma máquina de resultados. E correndo atrás dessa máquina de resultados, nós não temos e não nos permitimos a condição de sermos tratados por Deus. Primeiro, porque a igreja não vai entender as nossas fraquezas. Se eu abrir a minha fraqueza, eu levo toda uma igreja junto comigo, porque vão dizer, não, fulano é perfeito e está dizendo que é pecador. Segundo, porque o ativismo não nos permite tempo de ser apacentado por Deus. Quantos pregadores e cantores estão na correria das agendas, indo de estrada de segunda a segunda-feira e não têm tido intimidade com Deus, não têm tido tempo de ser cuidado por Deus e pela sua própria igreja? E isso é culpa das nossas igrejas, não só da Daniela Araújo que pecou, não só do Thales Roberto que recentemente também foi afastado. Esse é um problema nosso. Esse peso que eles levam e essa falta de oportunidade de não poder confessar um pecado, de não poder confessar uma dificuldade, é um peso que será cobrado da igreja.
Como eu disse, de maneira nenhuma eu quero tirar a parcela de culpa da Daniela Araújo, porque sim, eu acho um pecado grave ministrar sobre uma condição de vício, uma condição de pecado. Mas como eu disse, será que a Daniela teve a oportunidade e o abraço, o apacentamento de um pastor, de um líder, de uma igreja para desabafar aquilo que sentia? Será que a Daniela foi tão coagida ao ponto de pensar: eu não posso abrir as minhas dificuldades porque se eu abrir ninguém me entenderá? As pessoas preferem cortar aqueles que estão em pecado do que cuidar deles. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que é muito mais fácil chamar de diabo aquilo que tem que ser tratado no caráter. Porque o diabo a gente ora e expulsa, o caráter a gente tem que tratar. E a realidade é que a igreja brasileira não sabe tratar o caráter dos seus liderados. O pecado da Daniela Araújo é o mesmo pecado de quase 80% dos pastores que estão pregando em nossa nação. Talvez não seja o pecado do vício, mas sejam pecados similares e até maiores. Eu conheço pastores que agridem a sua esposa e vão pregar nos púlpitos. Eu conheço pastores que consumem cocaína para pregar nos púlpitos. E por que eles não param e se conscientizam de que é melhor abrir os seus pecados para a igreja? Porque eles foram transformados em máquinas de resultado. E essa não é uma culpa somente deles, é uma culpa nossa como igreja também. Por isso eu tenho orado ao Senhor para que Ele nos dê um espírito de misericórdia. Eu concordo sim com disciplina na igreja. Eu acredito sim que tem que ter indisciplina para aquele que peca. Mas eu acredito também que tem que ter indisciplina para aquele que não pastoreia, para aquele que não ouve e para aquele que não perdoa. Certa vez, Billy Graham foi convidado para pregar em uma determinada igreja e quando ele chegou estava tendo um conselho de alguns pastores e diáconos e eles estavam querendo expulsar um diácono por beber vinho. Perguntaram a opinião de Billy Graham e ele disse o seguinte: bom, baseado naquela palavra não vos embriagueis de vinho, vocês podem até excluir o diácono, mas vocês devem excluir também todos aqueles que não se enchem do Espírito Santo, porque o versículo continua dizendo: não vos embriagueis do vinho, mas se enchei do Espírito Santo. Se nós demitirmos a Daniela Araújo da sua carreira, nós também temos que demitir todos os pastores negligentes que não pastoreiam, que não perdoam, que não cuidam e muitas das vezes estão envolvidos em pecados muito mais agressivos para a igreja. A intenção desse vídeo não é colocar panos quentes sobre pecados. Como eu já disse, eu acho sim necessário cuidar de pecados e sermos tratados por Deus. Por isso, nesse vídeo de hoje, que nós possamos nos conscientizar de que não é um momento de julgamento. Sim, é um momento de disciplina, é um momento de exortação, pode até ser que sim, mas acima de tudo é um momento de amar a Daniela Araújo. É um momento de mostrar os braços de Jesus sobre ela. É um momento de dizer: Daniela, você pecou, mas nós como Jesus estamos aqui te dando outra oportunidade. Que nós possamos ter mais humanidade. Porque aquele que não tem compatibilidade com a nossa humanidade não merece a nossa espiritualidade. Nós, líderes, pastores e cantores, também somos humanos, também pecamos. Mas acima de tudo, carecemos muito da graça de Deus. Que nós possamos olhar para o caso da Daniela Araújo e não só ter o senso de justiça de que Deus não deixa com que nada fique encoberto, mas também pense que ela é uma vida assim como você e eu. Assim como ela teve a oportunidade de errar e ser exposta, nós ainda de repente não fomos expostos dos nossos pecados. Que nós possamos medir da mesma forma que Deus há de nos medir, com misericórdia, com amor e com graça pelo outro. Que Deus abençoe.